Fala galera da terceira série, estamos chegando com tudo hoje, aula bombástica sobre charge e concordância nominal. Vem comigo, mas espera lá que depois da aula você tem que fazer o quê? Ir lá no Class, fazer as atividades obrigatórias e garantir a sua presença. E a galera do material impresso, né, pega a atividade, faz com calma e depois devolve no dia combinado. Vamos seguindo, você já sabe, objetivos da aula. Continuar ali familiarizando-se um pouquinho com o gênero charge, reconhecer um pouco mais das suas características de composição desse gênero, ler e interpretar mais charges, né? Perceber se houver ali alguma expressão ou palavra de sentido desconhecido e compreender um pouquinho mais das concordâncias, né? Das regrinhas de concordância nominal. Seguindo, começamos com quiz, como toda aula, esquentando aí, eu quero que você fique ligado, se você está chegando agora, né, virado num Jiraiya aí, num Pikachu, vem, pega o lápis, o caderno e ó, capricha. Vamos lá. Leia aqui então essa charge. O título é Saúde e Isolamento. O diálogo ali entre um paciente e um doutor. Sua saúde piorou nesta quarentena. Sugiro continuar mantendo o distanciamento de 1,5 metro das pessoas e um distanciamento de pelo menos 2 metros da geladeira. Ai, essa doeu. E aí, gente, o que vocês sentiram aqui? Vamos lá. Na charge de caso, saúde e isolamento, qual o teor satírico que nós encontramos? E aí? Letra A, o de que o médico comete bullying contra o paciente? Letra B, o de que o paciente está acima do peso porque contraiu Covid-19? Letra C, o de que o isolamento previne certas doenças, mas favorece outras, como o sedentarismo. Ou letra D, a charge não menciona a pandemia, mas uma provável síndrome respiratória e, por isso, o distanciamento da geladeira, senão ele pode ficar resfriado, né? Vai que é essa. Pensa com carinho e nós voltamos já. E aí, prontinho? Acertou a resposta? Quero que você tenha tido sucesso aí. Vamos lá? Letra C, o de que o isolamento previne certas doenças, mas favorece outras, como o sedentarismo. Professor, o que é mesmo sedentarismo? Sedentarismo é aquela pessoa que não pratica esportes, né, que tem hábitos ali, uma rotina sem tanta mobilidade, né, uma pessoa que não se exercita, come demais, enfim. Procura aí no dicionário e você vai ter mais informações. Vamos seguindo? Vamos relembrar um pouquinho então das características da charge. Você se lembra? Na aula passada nós fizemos ali um quiz entre a diferença de charge e tirinha. Eu espero que você se lembre. A charge, ela tem um teor de satírico, né? Um teor satírico ali, ela traz caricaturas de personagens reais, normalmente ela traz crítica à política, enfim. E ela é vinculada a uma notícia, normalmente, né? Para que você entenda ali o contexto dela. Vamos ver aqui. Ela também pode ser chamada de texto visual, em que utiliza o humor ao mesmo tempo, em que critica, né? Aquela relação ali entre linguagem verbal e não verbal. Atividade 1. Por que a charge é tida como uma narrativa efêmera? Ou seja, passageira que evapora? E aí, eu já falei isso. Anota e daqui a pouquinho a gente volta.
E aí, meu jovem, conseguiu? Vamos à resposta? Por que a charge, então, é tida como uma narrativa efêmera? Porque ela se alimenta de novidades, né? Ou seja, ela tem uma curta durabilidade. E é como eu falei para você, se ela não estiver vinculada a uma notícia, vai ficar difícil aí a sua compreensão, tá? E aí, por isso que nós dizemos que ela tem um prazo de validade curto. Seguindo, essa aqui é bem legal. Interpretando, uma pergunta aí só para você refletir, né? Qual que é a crítica que você consegue perceber nessa charge? Tem ali o título, distanciamento social, um menino, uma régua, uma mesinha e um prato de arroz. O que você consegue inferir dessa charge aqui? Fica pensando aí e nós vamos seguir, tá? Essa é de brinde para vocês. Ah, tem, claro, uma sugestão de resposta, né? Para quem ficou na dúvida. Falando ali que o preço que o arroz tem aumentado ultimamente, né? Nos últimos dias aí, neste contexto de pandemia, nós temos uma charge, então, que faz referência a essa questão, né? Relembrando então um pouquinho da concordância nominal, que nós estamos estudando aí já algumas aulas. Perceberam que o assunto foi se aprofundando, né? E aí nós temos ali relembrando essa tela. Lembra dessa frase aqui, olha? As minhas belas rosas do jardim desabrocharam. Você percebeu que tanto o artigo, quanto o pronome, quanto o adjetivo, todos eles flexionam-se para concordar em gênero, número e, né, grau não, né? Mas ali com seu substantivo. Senão ficaria muito estranho, por exemplo, as minhas bela rosa ou as minhas belas rosa, né? Ia ficar muito sem graça e obviamente incorreto. Então você já sabe ali qual é o contexto da concordância. Trouxe para vocês mais alguns casos específicos, tá? Preste muita atenção, tome nota disso. O primeiro caso é com as expressões é proibido, é bom e é necessário. E aí, professora, como que eu devo dizer? Água é bom para a saúde? Água é boa? A água é boa? E aí? Ai, que difícil, né? Vamos lá, vou ajudar vocês. Essas são expressões adjetivas, ou seja, elas devem concordar com o substantivo que elas estão modificando. Só que tem duas regrinhas ali, e eu vou dar esse macete para vocês agora, anota aí. O primeiro caso, ela vai se flexionar, né? Ela vai concordar quando ela está acompanhada por um artigo. Olha aqui o exemplo. É proibida a entrada sem máscara. A presença do artigo a, proibida a entrada, favorece a concordância. Então, pintou um artigo, você concorda com ele, tá bom? Seja masculino ou feminino. E o segundo caso, ele não flexiona, essa expressão não flexiona em hipótese alguma quando ela não é acompanhada do artigo. Mesma frase, agora sem o artigo. Perceba, é proibido entrar sem máscara. Não temos mais o artigo, então ela permanece invariável. Fechou? A expressão permanece, então, no masculino singular. Vamos seguir. Olha o quiz chegando aí. Espero que você tenha anotado e vamos lá. Elas, espacinho, providenciaram os atestados que enviaram, espacinho, as atividades como instrumentos, mais um espacinho, para abonar as faltas. Preencha adequadamente. Letra A. Gente, agora muita atenção aqui porque tem muitos distratores, tá? Muita atenção. Letra A. Elas mesmas providenciaram, né? E aí você vai preenchendo ali. Anexos, bastantes. Letra B, mesmo, anexo e bastante. Letra C, mesmas, anexos, bastante. Ou letra D, mesmo, anexos, bastante. Eita, professora, aí você judiou, hein? Perceba que são só variações das mesmas palavras. Mas agora, atento às regrinhas, você já tem condições de acertar.
Voltamos então. E aí, gente, ferveu que suco aí? Deu rebuliço nos seus neurônios? Vamos lá. Qual é a resposta adequada? Opa! Letra A. Elas mesmas, né? A palavra mesma concorda com o sujeito a que ela está se referindo, então elas mesmas providenciaram os atestados, que enviaram anexos. Eles estão anexos, né? Quem? Os atestados, por isso masculino e plural, porque ele também está no plural ali, os atestados, o sujeito, né? Como instrumentos bastantes para abonar as faltas. Eita, professora, eu nunca imaginei que fosse bastantes. Da onde que você tirou essa palavra? Fica tranquilo, porque a palavra bastante, ela também pode significar suficiente, né? Então, se você fizer essa troca, você consegue ver, olha, como instrumentos suficientes para abonar as faltas. Ficou mais fácil assim? Pegou a dica? Escreve aí no seu caderno. Mais um pouquinho de casos e eu peço que você tenha paciência, presta atenção, força na peruca, respira fundo, vem comigo. Ó, não me abandona não, hein, gente? Vamos lá. A palavra anexo incluso, tá? Elas seguem o mesmo perfil ali, então preste atenção, eles são adjetivos, gente, e eles concordam, obviamente, com o substantivo que eles estão se referindo. É muito fácil, né? Eles se modificam, olha lá, segue, anexa a apostila impressa. Apostila está no singular, anexa também. Seguem anexas às apostilas impressas. Tá? Pluralizou, a palavra também vai. Dica, reorganize a sua oração para facilitar. Como assim, professora? Tire os elementos ali, os adjuntos adnominais, os complementos nominais, foca no que é sujeito, verbo e o predicado e você vai ter uma reorganização. Por exemplo, coloque os elementos no lugar certo. Olha, as apostilas, né, que é o nosso sujeito ali, as apostilas impressas seguem como? Anexas, ou seja, elas foram anexadas, né? Então, olha só, se você quiser tirar a palavra impressas, também dá. Legal, né? Ei, galera, presta atenção. Olha a dica valiosa para você. A expressão em anexo é um advérbio, tá? E ela permanece invariável. Então, sempre quando você optar por dizer em anexo, não tem plural. Fechou? Anota aí. Vem chegando um quiz aqui para a gente ver se você entendeu de fato esse assunto. Assinale a alternativa correta. Então, você tem aqui 3 sentenças, né? Segue, as cartas, minhas poesias para você. 2. Polvo e lula, serão servidos no jantar exótico. E o 3, para a matrícula, é a documentação pedida. Entre A, B, C e D, você tem ali opções entre anexa, anexas, anexo, né? Frescos, frescas, necessário, necessárias. E aí, leia com calma e vamos que vamos! E aí, galera, tô me aquecendo aqui já, pronto para a resposta? Vamos lá? Uhul! Assinale a alternativa correta, então. Letra B. Seguem anexas às cartas, né? Polvilula fresca, porque ele está combinando com a palavra lula, que é feminino, então é por aproximação. E para a matrícula é necessária o quê? A documentação. Feminino com feminino, tá ligado? Vamos seguindo, mais um pouquinho. A palavra bastante, professora, eu fiquei meio perdido ainda ali, então vamos aprofundar o conhecimento aqui. Temos 2 casos da palavra bastante.
ora ela é advérbio e ora ela é adjetivo. Então, olha lá. Quando ela for advérbio, ela modifica um adjetivo e aí ela fica invariável, não se mexe nela, tá? Exemplo, adolescentes comem bastante. Uma dica aqui, já antecipando para vocês, e se você dissesse adolescentes comem muito? Será que a palavra muito, ficando no singular, já não te sugere que bastante também fica? É uma dica, né? E segundo, quando a palavra bastante, então, for um adjetivo, ela está modificando um substantivo, tá? E aí ela vai se flexionar. Lembra que eu falei que ela aparece com a palavra suficiente, ela equivale a essa palavra? Vem, por exemplo, já existem bastantes quadros na sala. Já existem suficientes quadros na sala. Legal, né, gente? Vamos lá? E a dica da hora que eu trouxe para vocês aqui. Olha lá. Adolescentes comem bastante, adolescentes comem muito, ou seja, né, um advérbio ali de intensidade. Então, se a palavra bastante, quando for substituída pela palavra muito, ela não sofrer variação, não der muitos ou muitas, você tem certeza de que o bastante também vai ficar invariável, é um advérbio. Olha aqui o oposto, né? Já existem bastantes quadros na sala, já existem muitos quadros na sala. Pluralizou, né? Ou seja, ela se flexionou ali porque agora é um adjetivo e não mais um advérbio. Legal essa dica, né? Agora, gente, em relação à palavra obrigado e obrigada. Gente, isso aqui é muito sério. Eu tenho visto por aí pessoas confundindo uma palavra tão simples, um erro tão comum, infelizmente, de concordância nominal. Olha só, eu, mulher, digo obrigada. Você, homem, menino, diz obrigado. Simples assim, não requer prática e nem habilidade. É só registrar. Ela concorda com quem está falando, né? Com o locutor. Então, não tem que ficar discutindo, pensando, colocando uma fórmula ali, enfim. É isso aí, tá? Mulheres dizem obrigada e garotos, obrigado. Chegando no quiz, para ver se você fixou isso na memória. Olha lá, mais uma de preencher, hein? Não foi justo, justa, né? Apesar da suspensão que lhe deram, porque você foi o que menos falhas apresentou. Podiam ter pensado em outras penalidades mais cabíveis? E aí? Qual delas você acha? A, B, C ou D? Pensa comigo. E aí, galerinha, certos da resposta? Mais ou menos? Deixa eu dar uma outra dica valiosa para vocês aqui.
Sempre que você tiver uma questão como essa, com variações da mesma palavra, procure ir direto para o enunciado e preencher com aquilo que você já acha mais ou menos que é a resposta certa. E depois de preenchido, você vai para as opções e vai fazendo uma testagem, tá? Ah, a minha primeira opção coube aqui com letra A, B e C. Legal, pode ser uma dessas 3. Ah, mas a 2 já não deu. Daí já risca e joga fora aquela que não deu certo. Então vai fazendo uma testagem, porque se você ficar olhando uma por uma, isso vai confundir a sua cabeça e você pode acabar trocando o certo do conteúdo que você já sabe pelo duvidoso, que são os distratores. Hein? Não sei? Vamos conferir então? Olha lá, é a letra C. Não foi justa. O que não foi justa? A pesada suspensão. Ele está concordando no feminino, tá? Ela é o sujeito ali. Que lhe deram, porque você foi o que menos falhas apresentou. Ah, professora, mas a palavra falhas é feminina e eu achei que, né? Não, não cola, tá? Menos não existe. Você já poderia ter riscado a letra A ali, né? Podiam ter pensado em outras penalidades mais cabíveis, porque penalidades está no plural e eles vão harmonizar, eles vão concordar, tá bom? Espero que você tenha acertado do fundo do meu coração. Então, galerinha, o que nós vimos na aula de hoje? Ah, tá lembrado? Nós vimos aí um pouquinho mais sobre charge, vimos as características da composição do gênero, nós lemos, né, algumas charges, fizemos interpretação e falamos aí um pouquinho mais sobre casos específicos de concordância nominal. Eu vou ficando por aqui e, a propósito, muito obrigada. Até a próxima!